A gente pode mudar de humor de acordo com os acontecimentos da vida. E aí você pode se expressar emocionalmente de acordo com os acontecimentos da vida, como você se expressa emocionalmente com raiva, se expressa com maneira de reagir. A grande questão é quando tudo isso começa a virar um problema na vida da pessoa. Flutuação emocional natural das circunstâncias, mas a intervenção pode ser necessária quando essas mudanças de humor são cíclicas e intensas. O que significa cíclica e intensa? Quando eu tô falando de ciclo, a gente tá falando de alteração ali dentro de um tempo específico. Por exemplo, quando você percebe que você sempre se altera para um humor irritado todo mês em um determinado período. E aquilo fica extremamente intenso, você fica uma pessoa difícil de conviver, gera um monte de problema de relacionamento, gera um monte de conflito, gera dificuldade de produção naquilo que você trabalha, que você já produz, que é seu prejuízo de produtividade. E aí isso começa a virar um problema familiar, um problema do casal, um problema para dormir também. A gente está falando de alguém que altera o humor ciclicamente de acordo com os hormônios, né? Nesse caso, no caso das mulheres, né? Que alguém já falou aqui sobre altero todo mês, o meu humor fica muito irritada. Talvez a gente, nesse momento, esteja falando de uma TDPM, não só uma TPM, uma TDPM. Eu já fiz vídeo aqui, live aqui sobre TDPM, depois você olha, posso deixar o link abaixo do vídeo depois. Qual outra alteração cíclica que a gente precisa pensar? Quando, de tempos em tempos, a pessoa fica com o humor muito irritado, mas não tem relação com o ciclo menstrual. Não é uma coisa assim todo mês. Ou ela pode, a cada 5 meses, passa um período com o humor muito exaltado, como eu descrevi, humor expansivo, muito falante, passa mais de 4 dias com um humor que ninguém consegue acompanhar, expansivo, e que ninguém consegue acompanhar aquela pessoa falando, e ela começa a comprar coisas, ter comportamentos associados a isso, ou ela fica muito agressiva, ela começa, junto com esse humor dessa forma, ter redução da necessidade de sono. Ela não cansa, ela dorme 2, 3 horas e tá ótima pro dia e acredita que está todo mundo naquela velocidade. Esse é o momento da gente pensar em um humor que precisa ser avaliado para aquilo que a gente já falou sobre hipomania e mania. Mais de 4 dias assim já precisa de observação e de intervenção. Você apresenta algo assim que não é tão característico, mas é parecido, ou alguém da sua família, uma vez por ano passa uns dias assim, e depois começa a entrar num estado muito de humor deprimido. Tudo isso deixa a vida da pessoa muito desorganizada, muito disfuncional, não consegue concluir as coisas, não consegue fazer, não consegue manter relações, tem outros tipos de comportamento associado.